Olá, bem-vindo a mais uma aula da Semana do Casamento Duradouro e Feliz. Quero já deixar claro aqui no início desse vídeo que este vídeo não serve apenas para quem está casado. Serve para você também que está num relacionamento e deseja casar um dia, ou para você também que deseja um dia entrar num relacionamento, né? Ou seja, quanto mais cedo você aprender, mais você vai ficar inteligente e menos você vai sofrer, porque a gente, quando se torna inteligente no sentido de passar a ter conhecimento, a gente vai tendo maior habilidade, a gente vai enfrentando ou se relacionando da forma correta. Com o tempo, com o passar dos anos, eu descobri que a infelicidade nos relacionamentos, elas são consequências do não saber, certo? E então, por isso que eu venho buscando cada dia mais sobre como saber se relacionar. Sim, você precisa aprender. Para que você tenha um relacionamento de sucesso, um relacionamento prazeroso, onde você quer estar ali e é gostoso estar ali, você precisa aprender. Tudo na vida é uma questão de aprendizado. Se você quer ser um excelente profissional, você precisa aprender sobre aquela profissão que você vai exercer. E então, se você quer ser um excelente namorado, marido ou mulher, enfim, ou seja, como que eu vou fazer para que eu seja uma pessoa ideal ou que eu faça também com que o outro seja ideal para mim? Eu preciso aprender a dinâmica dos relacionamentos. Sim, o relacionamento tem uma dinâmica correta, existe uma fórmula, ou seja, uma forma correta de se relacionar. E se você não aprender a fórmula correta, você não vai ter sucesso no seu relacionamento da forma como você gostaria. Existe um caminho, existe um jeito. E então, muitas vezes eu vejo as mulheres se queixando, porque sempre eu que tenho que mudar, ele nunca muda. E o que eu aprendi também no decorrer desses anos de muitos estudos, e todos os dias eu faço da minha vida, do meu cotidiano, longas jornadas de estudos, eu aprendi que aprender é o que nos liberta de nós mesmos. Aprendi que aprender é o que nos faz ser feliz, nos faz nos sentirmos felizes. Por quê? Porque nós ficamos presos nas nossas próprias crenças, nós ficamos presos naquilo que a gente acredita que tem que ser, ou é assim mesmo, ou não tem jeito. E então, quando você aprende a fazer diferente, você começa a ter atitudes novas, e então o seu mundo fica novo, tudo se modifica. E então, como que eu consigo ser feliz? Quando você aprende, você está aberto a aprender. Deixar muito claro que o desenvolvimento pessoal, o aprendizado, ele traz uma transformação contínua, dia a dia. Ou seja, você não vai assistir apenas essa aula e você vai sair daqui expert, né? Ou seja, eu resolvi o meu casamento, a minha vida amorosa com apenas um vídeo de 20, 30, 40 minutos. Não. Entenda o seguinte, é um processo. O quanto você está aberto ou aberta para aprender a ser diferente. Você não é a pessoa que você é hoje desde o momento que você nasceu. Você nasceu pequenininho, né? Você foi crescendo e se desenvolvendo. Como que você aprendeu a ler e a escrever? Você foi na escola apenas um dia? Não. Você foi lendo a B, C, D. Como que você aprendeu a ter a profissão ou ser a pessoa que você é hoje no sentido profissional? Você foi aprendendo dia após dia, um pouquinho cada dia, então você foi aprendendo a ter aquela habilidade. A mulher que é dona de casa, que faz o arroz, o feijão, apenas uma vez você aprendeu? Não. Você ficou boa na cozinha quando você fez muitas vezes. Ou seja, tudo é uma questão de desenvolvimento contínuo. Quando que eu vou ser uma pessoa inteligente nos relacionamentos? Quando que eu vou ter sucesso no relacionamento? Quando então que eu vou conseguir fazer com que o meu relacionamento flua da forma como eu gostaria? Quando você estiver disposta a aprender todos os dias um pouquinho e ir colocando em prática. Não existe mágica, existe o quanto eu estou disposta e aplicar aquilo que eu venho aprendendo. E eu estou aqui super aberta a doar para você o tanto de aprendizado que eu venho nesses longos 8 anos buscando conhecimento. E o porquê que eu me decidi a ser psicóloga e agora especialista em relacionamento. Porque este momento da minha vida, ou seja, passei 20 anos casada e esse momento da minha vida foi o momento de maior dor.
Por que que eu sofri tanto no meu relacionamento, desenvolvi crise de pânico, desenvolvi depressão, fiquei dependente de medicação por muitos anos, quando eu não sabia que eu não era uma mulher doente, eu estava doente, ou seja, é diferente de ser e estar. E o porquê eu estava doente, eu também não sabia, eu não sabia qual caminho tomar, eu não sabia o que fazer e como fazer. Por quê? Porque eu não tinha o que você tem hoje aqui, eu não tinha informação como você tem, que é só clicar no celular. Nem celular eu tinha, né? Ou seja, eu não tinha informação, eu não podia nem ler livros, eu amava, apesar de amar muito ler livros, eu também era uma mulher que, de certa forma, eu era controlada em todos os sentidos da minha vida. Até ler um livro, de certa forma, eu era meio proibida, né? Então, eu não tinha o conhecimento, mas a partir do momento que eu comecei a me mexer e agir, e a buscar alguma forma de encontrar uma saída para a minha vida, ou seja, para me sentir feliz, porque eu me sentia num mundo sem cor, eu me sentia num mundo sem vida. A vida para mim não tinha sentido, a vida para mim não tinha graça. Era como se... Pra que viver, né? Jack. Shhh. Ei. Ai, Denis. Jack. Ei, vem aqui. Vem aqui. Caramba. Jack. Vem aqui. Vem aqui. Senta aí. Senta pra ficar quietinho. Você grita, atrapalha. E então eu descobri que aprender é o que poderia me libertar. E quanto mais eu vinha aprendendo, mais liberdade eu ia tendo e mais feliz eu ia me sentindo. E então eu descobri que eu poderia fazer isso para outras pessoas, para outras mulheres, para outros homens, ou seja, para casais. Porque outra coisa que eu descobri é que depois que eu comecei a atender no consultório, fazer terapia, né? Eu sou psicóloga, e eu vim percebendo que a maior dor das pessoas, o maior sofrimento das pessoas e o desequilíbrio causado na vida, na profissão, questão de obesidade, doença, sempre tinha como base os relacionamentos mal resolvidos, né? Então eu percebi, caramba, não foi só eu que sofri, e a questão dos problemas das pessoas não é somente em outras áreas, ou seja, é muito mais na questão afetiva. Se você resolve os seus relacionamentos, se você é uma pessoa que tem um relacionamento saudável, se você ama, se você se sente amado, por consequência, todas as áreas da sua vida, ela vai fluindo mais leve, você tem mais facilidade, você se torna um profissional mais competente, você se torna os pais mais competentes, os seus filhos, eles crescem adultos ou se tornam adultos mais saudáveis, porque quando o ambiente ele é propício, né, quando o ambiente ele é saudável, por consequência, os teus filhos, eles também se tornam filhos mais saudáveis. Eu passei por uma fase na minha vida porque infelizmente foi atingido os meus filhos também, se tornaram assim crianças agitadas, muito agitadas, teve problemas na escola, depois na adolescência de certa forma também atingiu, né, a parte emocional deles. Graças a Deus hoje eles estão bem, mas querendo ou não, houve um período na vida onde eles foram afetados também, e hoje em dia, se for observar, eles estão ainda afetados. Por quê? Porque por eu ter sofrido muito tempo, por eu ter, de certa forma, não sabendo agir comigo mesma e com o meu relacionamento, com os meus conflitos internos, por consequência, os filhos, em primeiro lugar, eles sentem a energia da mãe, eles sentem o clima, né? Meu Deus, eu tô gravando um vídeo. Vem aqui, Jack. Complicado hoje. Vem cá. Vem cá. Pode entrar, filha. Depois o Denis edita. Foi mal, vi um silêncio, não vi nada. E ele já parei no vídeo, depois o rapaz edita pra mim. Tô gravando aí, você vai fazer o quê? Pegar só tesoura. Tenta deixar lá dentro também, né? Ai, meu Deus do céu. Ah, tá bem. Quebra todo... Raciocínio. Foi mal, mãe. Eu já tava gravando. Põe ele dentro do quarto pra mim, que eu já faz menos barulho também. Quieto. Tá bom então, ficou melhor. Fecha aí, encosta bem direitinho pra mim.
Então, outra parte que eu percebo, que eu venho percebendo, que eu venho observando, porque como eu estudo bastante, eu pesquiso vídeos, eu pesquiso videoaulas, eu leio comentário das pessoas para me entender, né, o que as pessoas pensam sobre se desenvolver, sobre resolver os seus conflitos. O que eu percebi também? Eu percebi que as mulheres, muitas vezes, elas ficam muito irritadas e muito descontentes quando elas se sentem na responsabilidade de só elas que têm que mudar, só elas que têm que resolver, porque ele não se importa, porque ele não tá nem aí. Claro, são poucos os homens que se dedicam a ir por uma terapia de casal, são poucos os homens que se dedicam a assistir um vídeo e mudar o seu próprio comportamento. Mas eu também pensava assim por muito tempo, só que com os estudos, com o conhecimento, o que eu descobri? Que nós mulheres, sim, depende da gente, nós mulheres temos um poder muito grande dentro da relação. Quando você, mulher, é uma mulher inteligente, quando você é uma mulher sábia, você constrói ou você destrói. A própria Bíblia diz assim: a mulher sábia edifica a tua casa e a tola a derruba. Ou seja, quando você se torna numa mulher sábia, o poder está nas tuas mãos do seu casamento ter sucesso ou fracasso. E então eu voltei-me para mim e entendi que se o meu casamento de certa forma fracassou ou se eu fui infeliz por 20 anos, foi porque eu não fui sábia. E por que eu não fui sábia? Porque eu era uma mulher burra, ignorante, porque eu era uma mulher que não queria aprender, porque eu era uma mulher que não coloquei em prática. Não, porque eu não tinha informação, eu não tinha sabedoria de verdade, de conhecimento como eu estou passando para vocês todos os dias. E então eu não era uma mulher sábia, eu era uma mulher tola. Tola porque eu queria ser tola? Não, porque eu não tinha o conhecimento que eu estou passando para vocês, que eu tenho hoje na minha vida. Porque se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, eu tinha colocado em prática e eu tinha restaurado ou não permitido que o meu casamento chegasse ao ponto que chegou, a ponto de me adoecer e eu não suportar mais a relação e me preferir separar. Por que eu preferi me separar? Porque eu entendi que aquela relação não tinha, para mim pelo menos, não tinha futuro que me trouxesse prazer, me trouxesse conforto e me trouxesse realmente uma sensação de bem-estar. O ambiente já era doentio, o ambiente fazia mal também para os meus filhos, certo? E às vezes é importante também, dependendo da pessoa, dependendo de como está seu relacionamento, é importante às vezes você dar esse afastamento. O afastamento faz com que vocês se sarem, se curem, para que vocês voltem a refletir e a pensar: o que eu estou fazendo? Será que realmente eu gosto dessa pessoa? Você de fora, você consegue enxergar melhor o caos que está acontecendo ali. Vamos imaginar que o relacionamento em conflito muito intenso é como se fosse um guerreiro numa guerra, né? Ou seja, vocês dois dentro de casa é como se vocês estivessem dentro de uma guerra. Infelizmente, muitos casamentos estão assim, os dois tentando ver quem vai vencer, quem vai ganhar, quem tá certo e quem tá errado. Então parece que cada um está com uma espada, né, tentando ferir o outro o tempo todo e tentando ver quem vai vencer aquela batalha. E um casamento, um relacionamento, para que ele seja solucionado os problemas, os conflitos, não é nessa guerra. Não é assim, tentando provar quem tá certo e quem é errado e atacando o que vai fazer com que você conserte isso. Não é assim. Porém, o que acontece é que, infelizmente, dependendo da guerra, de como está este relacionamento, é como se você estiver numa guerra. Realmente, literalmente numa guerra, onde... Já viu aqueles filmes antigos de guerra de espada, que as pessoas estão tentando uma matar a outra para poder sair vivo dali? O casamento é a mesma coisa quando vocês estão em guerra, um tentando ferir o outro para tentar sair vivo dali, ou seja, sentir melhor. E o que acontece? Quando o guerreiro ele está lutando na guerra, ele não está percebendo o estrago que ele está causando, né, no ambiente, nem está percebendo o estrago que ele está causando nele, nem quanto ele está ferido, porque ele está no calor da emoção, o sangue quente, ele não percebe nem as feridas. Quando que o guerreiro ele percebe o caos daquela guerra ou o resultado daquela guerra? Quando a guerra acaba, quando ele se afasta daquela guerra, quando ele olha de longe e então ele percebe o que ele fez de certo, o que ele fez de errado, o que ele podia ter feito, o que ele podia deixar de ter feito, as feridas que está nele e as feridas que ele causou no outro. Quantos ele destruiu e quantas pessoas o outro também destruiu, o seu inimigo também destruiu. Porque precisa entender o seguinte:
Quando o casamento ele está numa guerra, não é apenas duas pessoas se ferindo. Quando um casamento está numa guerra, tem várias pessoas envolvidas, filhos, familiares, e muitas vezes, e quase sempre, um fica tentando atacar a família do outro, atacar o outro, e muitas pessoas saem, sim, feridas desta relação e deste conflito. Então, às vezes, sim, é importante se afastarem para vocês conseguirem enxergar o que vocês estão fazendo. É impossível você se curar no ambiente onde você adoeceu. Tem uma frase, essa frase fala muito interessante, eu não sei qual é o autor que fala isso. Eu não sei se é Freud, não me lembro. Enfim, mas existe uma frase que fala sobre isso. É impossível você sarar, uma frase de um cientista, né, de um pesquisador que ele fala sobre isso. É impossível você se curar no ambiente onde você adoeceu. Ou seja, é impossível você enxergar ou tentar sanar uma guerra em meio à guerra. Então, ou seja, quem que orienta normalmente quem está em guerra? Quem está por fora. Porque quem está ali no meio da guerra, dando espada para tudo quanto é lado, não consegue ter uma visão clara do que realmente está acontecendo. Por isso que é sempre importante também você buscar um profissional, né? De preferência um psicólogo que seja especialista em relacionamento. Por quê, gente? Um psicólogo apenas, ele não está apto, ele não sai da faculdade apto para atender questões de relacionamento. Por quê? Porque é uma estratégia que precisa ter uma especialização exclusiva nisso. Vamos imaginar que você está com um problema no seu intestino. Vamos imaginar assim. Você está com um problema no seu intestino e você vai no médico. Qual médico que você vai? Não basta você ir no clínico. Porque se você for no clínico geral, ele vai te dar uma medicação para aliviar e ele vai te encaminhar a um gastro, né? Porque o gastro ele é um médico que se especializou na parte digestiva do ser humano. Ele é especialista nisso e então ele sabe todas as estratégias, todos os funcionamentos, passo a passo e o que tem que ser feito. Por isso a importância do especialista. O clínico, ele é um médico, mas ele não sabe a dinâmica, ou seja, o funcionamento correto e passo a passo. Vamos imaginar que você quer emagrecer, ou seja, você tem um problema de obesidade, você vai no clínico, pode até ir, só que ele vai te encaminhar para o endocrinologista, que é o médico especialista que entende de glândulas, de hormônios, que vai te ajudar a chegar no seu objetivo final. Da mesma forma, você está com problema nos teus relacionamentos, busque um psicólogo que seja especialista em relacionamentos. Por quê? Por que psicólogo? Basta ser um especialista em relacionamento? Olha, um especialista em relacionamento pode sim te ajudar, só que quando ele é também um psicólogo e existia ali no meio daquele conflito algum problema, algum transtorno, algum problema psíquico, fora a questão da dinâmica do relacionamento, ele consegue também te auxiliar nisso. Então você sai dali com um resultado muito mais preciso do que se você for apenas num coach de relacionamento, né? Como tá muito na moda aí, um coach de relacionamento. Pode auxiliar? Pode, só que não é tão eficaz ou eficiente quanto um psicólogo que é especialista em relacionamento. O que é um psicólogo especialista em relacionamento? É o mesmo que um médico especializado em uma área específica, tá bom, gente? Então essa é a informação para vocês. E então agora eu vou trazer para vocês cerca de 20 dicas, né, ou 20 situações que podem estar acontecendo aí no seu relacionamento, que mostra que o seu relacionamento vai mal e que você pode solucionar e pode tentar fazer algo para dar certo. Existem relacionamentos que não tem jeito? Existem, sim. Eu vou trazer nos outros vídeos, me acompanhe essa semana que eu vou trazer nos outros vídeos quais são os relacionamentos que não vale a pena, certo? Mas nesse vídeo aqui eu vou falar dos sinais que o seu relacionamento não tá legal e às vezes você está naturalizando esses comportamentos. Como assim naturalizando? Às vezes você vê que está acontecendo isso e você acha que aquilo é normal. Então preste atenção nessas dicas para você perceber que o seu relacionamento não está dentro dos padrões de normalidade, tá bom? Se vocês estão aí, primeira dica, se vocês estão com dificuldade de diálogo, ou seja, dificuldade de interagir um com o outro na questão da conversa, da boa conversa, precisa saber o seguinte: diálogo não significa apenas uma conversa ou um bate-boca ou uma discussão. Diálogo não tem nada a ver com discussão e conversa. O diálogo ele é muito mais profundo na questão de o quanto nós estamos dispostos a resolver um conflito e a buscar questões que
precisam ser aplicadas ali ou eliminadas para solucionar aquele conflito em si, certo? Ou seja, diálogo é uma busca de entendimento de forma adequada para que o resultado seja alcançado. E então existe uma técnica, existe uma forma de como você chegar também passo a passo. Eu acredito que durante essa semana também eu vou trazer algumas dicas para você, tá bom? Então, o quanto vocês estão com dificuldade de dialogar? Porque ter um diálogo saudável não é tão simples quanto parece, porque quando você senta para conversar, começam as acusações, o outro talvez não pare para te ouvir, porque o diálogo é isso, é o quanto eu paro para ouvir o outro sem ficar pensando no que vou responder. O diálogo saudável é aquele onde não existe um ataque na pessoa em si, ou seja, não existe uma acusação no outro, né? Quando vocês estão em conflitos, normalmente vocês não conseguem conversar sem atacar um ao outro. E então, quando vocês têm essa dificuldade de não dialogar, repetindo que o diálogo é o quanto eu sou capaz de resolver um conflito sem atacar o meu cônjuge, o quanto eu sou capaz de resolver um conflito sem, de certa forma, alterar a minha voz no sentido de desrespeitar o outro, de acusar o outro, de desmerecer o outro, certo? Então, se vocês estão tendo essa dificuldade no diálogo, é um sinal de que o relacionamento de vocês não vai bem. Outra dica é a falta de admiração. Se vocês estão percebendo que já não existe mais a admiração um para com o outro, se você não admira mais o teu marido ou a tua mulher, se essa admiração você percebe que o outro não tem mais para com você, tudo que você faz, tanto faz para ele ou para ela, se essa admiração acabou ou está acabando, é um sinal extremo de alerta. Por quê? Porque a paixão, gente, ela vem através da admiração. Quando você perde a admiração pelo outro, automaticamente a paixão, ela esfria e, por consequência, o amor também esfria. O amor acaba, olha só que interessante, surgiu essa ideia, né, de responder essa pergunta. Às vezes surgem essas perguntas. O amor acaba? Olha, eu acredito que quem ama sempre ama, só que amar não significa querer estar junto. Amar não significa querer dormir junto com o outro. Amar não significa que você quer ter relações sexuais com o outro. O que é amar? Acredito que o amor, ele não acaba, ele esfria. Ou seja, você prefere estar distante do que estar perto. Amar significa o quanto você é bondoso e o quanto você deseja o bem para o outro. O quanto você é capaz de desejar o bem e fazer o bem independente do que aconteça. E, às vezes, você sai daquele relacionamento e você não permanece junto porque você ama, porque você percebe que o outro está insatisfeito ao teu lado. E então, porque o outro está insatisfeito com você e você ama aquela pessoa e você quer ver ela bem, você deixa ela ir. Ou então você se sente tão mal, você se sente tão infeliz, você está se sentindo tão angustiado que você não quer odiar aquela pessoa, você não quer passar a ter um sentimento ruim e às vezes você também afasta. Ou seja, porque você ama, você não quer odiar. Pessoas inteligentes, pessoas maduras, pessoas que buscam conhecimento, entendem que odiar, sentir rancor, sentimento de vingança não é a melhor opção, ou seja, não é a melhor escolha para que você tenha uma vida feliz mesmo distante do outro. Uma pessoa inteligente, uma pessoa que busca conhecimento, uma pessoa sábia é aquela que se afasta antes que o ódio toma conta, que se afasta mesmo amando, entendendo que vale a pena muito mais estar distante do que estar junto. Porque casamento feliz é aquele que, o quanto eu estou mais feliz junto. Certo? Se você se sente muito mais feliz distante da pessoa que está ao seu lado, esse também é outro sinal de que o seu relacionamento não vai bem. Este é o próximo sinal, ou seja, eu fico muito melhor ou eu me sinto muito melhor quando o meu cônjuge está longe. Quando ele chega eu me sinto incomodada, quando ele sai é um alívio. E então, esse também é um sinal de alerta. Cuidado com que procura entender o que está acontecendo nesse relacionamento. Porém, essa videoaula é apenas para você identificar os pontos. Gente, porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente tem conhecimento. Eu só vou cuidar de uma doença que surgiu no meu corpo se eu sentir a dor e eu perceber que tem alguma coisa de errado ali. Às vezes surge um tumor, alguma coisa que eu não estou sentindo dor, mas eu observei e alguém falou, olha, tem alguma coisa de errado aqui. E então eu só cuido se eu enxergar, se eu ver, se eu perceber, certo? Nos relacionamentos é a mesma coisa. Às vezes você não está observando, você não está percebendo. E se você está observando e percebendo e não está dando crédito, pode ser que aquele tumor vire
vira algo grande e que não tenha mais jeito depois. Então, esse vídeo aqui é para trazer um alerta para você perceber o que está acontecendo de errado. Se você não cuida, isso pode transformar numa doença que não tem cura, ou seja, numa situação insustentável no seu relacionamento, onde você vai precisar sair e se afastar, ir embora e se separar. E o objetivo do meu canal, o objetivo da minha pessoa, o meu trabalho é ajuntar vocês e fazer isso com que vocês tenham um casamento feliz e duradouro. Ou seja, como que eu faço isso? Primeiro eu preciso observar o que está acontecendo de errado. O que está acontecendo aqui que eu não consegui enxergar até agora? Ou seja, tem alguma coisa de errado. Então eu vou buscar entender o que eu tenho que fazer para dar certo. Tá? E eu tô aqui com vocês sempre trazendo conteúdos para te ajudar a perceber o que está errado e o que tem que fazer para dar certo. Se você é uma pessoa que não está disposta a gastar o seu tempo ou a investir no seu relacionamento, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para pessoas que querem realmente mudar de vida e percebem que o seu relacionamento vale a pena e que elas querem estar ali por prazer, não por obrigação. Este vídeo é para você. Se você está em um relacionamento que você não quer estar nesse relacionamento, não adianta ouvir, certo? Por quê? Porque primeiro sinal, o primeiro ingrediente, eu desenvolvi um e-book falando dos 8 ingredientes principais ou primordiais para um relacionamento feliz e duradouro. Se você quiser este e-book, é só deixar no comentário aqui que a gente vai enviar para você, tá bom? A gente vai encontrar uma forma de proporcionar esse e-book para você. Uma das dicas, ou a primeira dica ou o primeiro ingrediente para o seu relacionamento ser feliz e duradouro é o quanto eu quero estar nessa relação. Eu quero estar aqui. Porque às vezes as pessoas elas me procuram, pode muito acontecer, das pessoas elas ficarem buscando vídeos e aulas para saber o que fazer, mas elas não querem estar naquele relacionamento. É lógico que pode acontecer de você não estar querendo de tanto que você está sofrendo, mas lá no fundo você entende que se você encontrar uma forma, você quer estar. E então essa videoaula é para você, tá bom? Então vamos lá. Se também no seu relacionamento está acontecendo de que você prefere outras companhias à companhia do seu parceiro, ou o seu parceiro está preferindo outras companhias ou companhia dos amigos do que estar em sua companhia, também é um sinal de alerta, presta atenção, porque quando você prefere companhias de outras pessoas, significa que a companhia daquela pessoa não está mais prazerosa. E o porquê que não está mais prazerosa? É lógico que existe algum motivo aí, um porquê. É lógico que existe aí um motivo e um porquê. Esse também é um sinal... O celular tá falando sozinho aqui. Esse também é um sinal de alerta para você prestar atenção. Por que eu prefiro outras companhias à companhia do meu cônjuge? E é certo? Ou então se você está percebendo com seu marido ou a sua mulher e está aí preferindo outras companhias. Tudo bem? Esse vídeo aula é um vídeo aula de alertas para vocês perceberem. Aqui eu não estou trazendo soluções por enquanto, eu estou trazendo alertas. E você, mulher, que está me acompanhando, normalmente mais de 80% é as mulheres que buscam. Parabéns, está nas tuas mãos o sucesso ou o fracasso da sua vida, tá bom? Outra dica se você está tendo uma visão muito mais negativa do que positiva do seu parceiro ou do seu cônjuge, também é um sinal de alerta. Ou seja, aquela pessoa que aponta muito mais os defeitos do que as qualidades. Você está enxergando muito mais o que o outro está fazendo de errado do que ele está fazendo que tem como qualidade. Quando você começa a observar muito só os defeitos, isso tende a esfriar, enfraquecer o relacionamento e a afastar vocês. Se você quer um veneno, para o seu relacionamento, fique mostrando o defeito do outro constantemente. Mostre os fracassos deles e aponta os defeitos todos os dias. É um veneno para você destruir o seu casamento. Você quer uma vitamina, ou seja, você quer um incentivo para você florescer o seu casamento, se você fazer que o seu casamento fique melhor, comece a observar as qualidades um do outro, comece a observar o que o seu cônjuge tem de bom. Comece a elogie um pouco mais. Essa é a diquinha extra para você aqui, tá bom? Porque às vezes a gente começa a enxergar aquilo que está acontecendo de errado e esquece que aquela pessoa que está ao seu lado não tem só defeitos, tem qualidades. Quando você começou a namorar, você se apaixonou por alguém que só tinha defeitos? Certo? Ou seja, não é verdade. Você se apaixonou por alguém que tinha alguma qualidade. Ou talvez você se apaixonou por um príncipe que você criou. Tem muitas mulheres e homens que criam, se apaixonam por um ideal de pessoa, se apaixonam por uma ideia. Também pode acontecer isso. Só que se você já está no casamento, existe uma forma, assim, existe um jeito de você resolver. Claro, repetindo, vai ter vídeos aqui que eu vou dizer
E vou mostrar pra vocês que tem casamentos que não adianta, não valem a pena, a não ser que você queira permanecer em um ambiente tóxico e que te faz mal todos os dias, tá bom? Vamos lá. Outra diquinha pra vocês, se vocês não fazem mais sexo, não tem mais a intimidade, não tem relação sexual mais, ou é uma vez ou outra, costumo sempre dizer, o sexo é o termômetro do casamento. Como que está esse termômetro aí, frio, quente ou morno? Se o ato sexual já não existe mais entre vocês, ou está muito frio, sinal de alerta. Onde não tem sexo, não tem casamento, tá bom? Existem apenas duas pessoas vivendo juntos e se tolerando. Lógico que se vocês estiverem muitos anos de casados, já são idosos, já estão em idade avançada, aí sim vocês têm motivos, né? Ou seja, já viveram uma vida aí, os hormônios já estão bem mais tranquilos, então tá dentro do padrão de normalidade. Ou se um dos cônjuges tem algum tipo de problema de saúde, onde há uma impotência sexual, a mulher tá com um problema ginecológico que tá fazendo de certa forma com que não há uma possibilidade de ato sexual, tudo bem, aí já é uma questão à parte. Mas se vocês têm uma saúde e não há um contato íntimo, sinal de alerta gravíssimo de que o casamento de vocês vai de mal a pior. Por quê? Porque o ato sexual, ele é algo que faz com que as pessoas se sintam vivos, né? Na verdade, Freud, ele fala que o ser humano, ele tem duas prioridades, vamos dizer assim, na vida, que é a busca do reconhecimento e a busca do prazer. Ou seja, o ato sexual é uma forma de prazer, né? E a busca do reconhecimento. Se você elogia o seu cônjuge constantemente, reconhece as qualidades, e se você tem um ato sexual constantemente, o seu relacionamento aí, ele tem tudo pra dar certo. Já é outra diquinha extra aí pra vocês, tá bom? Outra coisa. Se o casamento de vocês tornou-se uma disputa de quem pode mais, quem pode menos, quem tem mais direitos e quem não tem mais direitos, e de quem é mais foda do que o outro, né? Falei uma palavra assim bem pesada, que às vezes faz você acordar pra vida. É uma disputa de poder aí, uma disputa de quem pode mais, quem chora mais, chora menos, enfim. Se o relacionamento de vocês está dentro, parecendo mais uma disputa, é sinal de que não vai nada bem. Um relacionamento saudável, um relacionamento gostoso, é onde vocês incentivam um ao outro, tem prazer no sucesso do outro, e aquela outra pessoa não tá legal, você ajuda ela a erguer, você não faz ela se sentir pior, né? Então não existe uma disputa de poder. Um relacionamento saudável é duas pessoas, uma ajudando a outra, é como se vocês estivessem guiando dentro de uma canoa onde existem dois remos, né? Que uma ajuda a outra, ou seja, e às vezes um tá cansado e o outro continua. Se apenas um ficar fazendo, a tendência é que não se chega a lugar nenhum. Ou então, se um tá balançando e o outro não buscar o equilíbrio, essa canoa vai afundar. Ou seja, para vocês atravessarem esse mar da vida e juntos, como se vocês estivessem dentro de uma canoa pequena com dois remos, vocês precisam ter uma interação gostosa, vocês precisam ter um certo entendimento a ponto de distribuir elogios, distribuir força, distribuir empolgação, enfim, tá bom? Mais uma diquinha. A traição, outra dica, né? É a traição sem arrependimento. Existem sim pessoas que acontecem a traição nos relacionamentos, a pessoa perdoa, a mulher perdoa, o homem perdoa, e as pessoas continuam ali naquele relacionamento. É válido perdoar uma traição? Acredito que sim, mas até que ponto, né? Se o outro já está te traindo descaradamente ou não mostra um arrependimento nos atos de traição, ou quando você pega alguma coisa, a pessoa te ofende, ela tende a não mostrar um certo arrependimento, também é sinal de que esse relacionamento não vai bem e tem alguma coisa de errado aí que está precisando de organizar. O que acontece porque uma pessoa passa a não ter arrependimento? Pode ser que seja um transtorno psicológico, pode ser, mas pode ser desvio de caráter, pode ser que essa pessoa não te respeita mais, enfim, existem inúmeros motivos. Então, se há uma traição sem respeito, ou seja, se houve alguma traição, e não há arrependimento, também sinal de alerta. Que às vezes a pessoa perdoa e o outro, quando você comenta ou quando surge um comentário, é como se aquilo nada estivesse acontecendo e como se ela tivesse tido razão ainda, né? Sinalzinho de alerta. Outra coisa, se vocês têm um sinal de alerta aí pra vocês também, é se vocês buscam terapia e a terapia não funciona pra vocês, né? Claro que pode ser que o profissional que vocês buscaram não é um profissional apto para resolver, ajudar vocês a solucionar, entender também o seguinte, não é o profissional que resolve os seus conflitos. Não é o psicólogo ou psicoterapeuta
o terapeuta de casal que vai solucionar o conflito de vocês. Ele vai ajudar vocês a perceberem o que está funcionando, o que não está funcionando, o que está certo, o que está errado. E vocês que têm que colocar em prática. Não é porque você pagou uma consulta de um profissional X ou Y que aquele profissional vai solucionar o conflito de vocês. Não. Ele vai analisar, estudar o caso e mostrar para vocês, ó, isso aqui não vai funcionar, se você fizer assim não vai funcionar, é preciso isso, é preciso aquilo, e vocês têm que ir se ajustando a ponto de vocês chegarem, de certa forma, no momento ou numa situação onde está bom para todo mundo. É o mesmo que você vai no endocrinologista, eu sempre pego isso como exemplo que é muito importante. Você está obeso, você vai no médico e ele passa a receita para você e você começa a tomar e você vai percebendo. Doutor, eu não estou emagrecendo, eu estou emagrecendo. Ele vai ajustando a alimentação porque cada caso é um caso. Não é porque ele acha que aqueles alimentos emagrecem e aquele remédio funciona, não funciona para todo mundo. Cada pessoa é uma pessoa diferente. Na terapia é a mesma coisa. Às vezes o que funciona para um casal não funciona para o outro, certo? E então o terapeuta ele vai ajustando e vai ajudando vocês a terem um certo entendimento e vocês que têm que colocar em prática. Se o médico ele passa uma receita para você não toma o remédio, não é culpa do médico, é culpa sua que não ingeriu da forma como deveria. Às vezes você também ingeriu a medicação no horário errado, da forma errada, também não funciona. Psicoterapia, a mesma coisa. Se você não faz e não segue a orientação do terapeuta, o resultado é problema seu. Não é o terapeuta que não é adequado, tá bom? Então toma cuidado com isso. Outra dica do casamento de vocês não vão bem. Se você está se imaginando ou se idealizando ao lado de outra pessoa que não é do seu marido, da sua mulher, ou seja, se você se imagina sempre ou se fica se idealizando ou se fantasiando com outra pessoa, isso significa que você talvez não esteja tanto mais nesse relacionamento, talvez você nem esteja mais nesse relacionamento, porque a sua cabeça, os seus desejos estão em outro lugar ou com outra pessoa, tá bom? Outra dica muito importante, que é a segunda dica da receita do casamento duradouro e feliz. Se não existe mais respeito dentro do casamento, no relacionamento, isso serve para namoro também. Se não existe um respeito, entenda que respeito, gente, não é só uma questão de traição, né? Se o outro não me traiu, ele me respeita. Não. Respeitar você significa também o quanto a pessoa não te ofende com palavras, não baixa o nível nas palavras, o quanto a pessoa respeita o teu espaço, o teu momento, as tuas escolhas, as tuas vontades, o quanto o outro entende você nos teus ressentimentos, nas tuas mágoas, nos teus momentos difíceis, né? Isso é questão de respeito. Respeitar você, que às vezes você quer estar no momento sozinha, ou não quer, ou enfim, você escolhe uma profissão, aquela pessoa fica interferindo, ou não aceita, ou te acusa, ou mostra que você... Enfim, que esse respeito, ele tá muito mais ligado ao quanto você respeita o outro como um ser individual a você. As tuas opiniões não são as verdades absolutas para que o outro funcione. Tá? Então, se não existe um respeito aí na relação, também é uma questão de aí que o casamento é disfuncional, ou seja, não está funcionando da forma correta. Principalmente se as agressões verbais estão muito grandes, a agressão física, é um desrespeito aí já a nível elevado, tá bom? Cuidado com isso aí, se vocês estão neste grau aí, busque ajuda. Existe um jeito, existe uma forma. Acompanhe aqui que eu vou trazendo para vocês. Outra coisa, outra dica aqui bem importante, se vocês não conseguem ter um certo engajamento ou entendimento em comum acordo para a educação dos filhos, e então os filhos começam a apresentar comportamentos inadequados, as crianças começam a reagir de forma errada, começam a apresentar transtornos, começam a apresentar comportamentos na escola, com pessoas, se forem adolescentes, começam no uso de drogas, ou seja, se vocês não têm uma união ou um consenso, não entram num consenso comum para a educação dos filhos, ou se os filhos de vocês estão, se forem pequenos, estiverem umas crianças aí muito agitadas, com muitos problemas, pode ser que seja reflexo também do relacionamento de vocês, mas a dica principal aqui se vocês não têm uma harmonia ou um consenso na educação dos filhos, também é um perigo, é um sinal de alerta para que o casamento de vocês não se desgastem, tá bom? Porque entenda o seguinte, se vocês têm filhos, não é mais só vocês, é preciso aprender o seguinte, entender o seguinte, o relacionamento é importante que ele seja saudável, não mais apenas para dois, mas por aqueles seres que estão à volta de vocês, que é a responsabilidade de vocês. Se eu soubesse o que eu sei hoje, infelizmente eu não sabia.
E então, de certa forma, meus filhos foram prejudicados em alguma parte, em algum momento da minha vida. Por quê? Porque eu não sabia agir. Porque eu não sabia que a confusão do meu relacionamento, meus problemas psicológicos, o meu descontentamento, o meu casamento inadequado e disfuncional e abusivo afetava meus filhos. Então, quando você não sabe disso, você vai se sujeitando e levando aquilo que não fica mais você só prejudicada, mas aqueles seres também que dependem de você e tem você como exemplo, tá bom? Então toma muito cuidado na criação dos filhos aí, vocês precisam estar em comum acordo e ajustados para que isso funcione e os seus filhos também não venham a ter prejuízo na vida adulta. Atendo muitas pessoas adultas aí que têm problemas psicológicos graves, dificuldades nas profissões devido ao relacionamento dos pais inadequados. Infelizmente, relacionamentos inadequados afetam os seus filhos que vai para a vida adulta com problemas no relacionamento, na vida profissional. Enfim, foi tudo isso que eu observei no consultório, que eu entendi que ajustar os casamentos e ajudar os casais a serem mais felizes faz com que a humanidade seja mais feliz, de forma geral. Tá bom? Entendo que isso é uma missão para mim e entendo que isso vai ajudar. Eu quero que isso ajude o maior número de pessoas. E se você está me acompanhando até aqui, eu peço para você, me ajude a ajudar outras pessoas. Me ajude a ajudar as pessoas a enxergarem o que elas podem fazer. Compartilhe esse vídeo. Divulgue os meus canais, porque eu senti na pele a dor de não saber. Sofri não só 20 anos no casamento, mas eu sofri quase 20 também na minha vida de criança, infância, adolescência e juventude, em ambiente também, no ambiente familiar também, onde meus pais também não sabiam se relacionar. Não sabiam, de certa forma, educar os filhos, não sabiam se posicionar de forma adequada, então, de certa forma, eu já fui estruturada de uma forma inadequada e foi esse um dos motivos pela qual eu me sujeitei ou acreditei que era assim que tinha que se relacionar e meu relacionamento foi uma droga, acho que a palavra certa é essa, né? Ou seja, então, quanto mais pessoas souberem se relacionar, quanto mais pessoas souberem agir da forma correta, mais pessoas felizes a gente tem, menos pessoas sofrendo, menos bandidos, menos estrupadores, menos pessoas agressivas, menos agressões nas famílias, porque quanto mais saudável, mais pessoas a gente vai ver sorrindo na rua. E quem pode fazer isso? Eu estou fazendo a minha parte. Tudo aquilo que eu venho aprendendo ao longo dos 8 anos, eu estou compartilhando com você. E o que você pode fazer se você não tem estudo, se você não tem o conhecimento que eu tenho? Compartilhar esse vídeo. Convidar as pessoas a absorverem essas informações, tá bom? Vamos se juntar, vamos nos unir para alcançar o maior número de pessoas. Gratidão. Vamos lá, próxima dica. Quando também vocês começam a esconder dinheiro um do outro. Gente, o dinheiro, ele traz uma construção, ele traz uma felicidade, sim, para o casamento, e ele traz uma destruição, e ele traz uma infelicidade para o casamento, sim. Esse também foi uma das dores muito grandes que eu tive no meu relacionamento. Então, um casamento, um relacionamento onde tem um desequilíbrio financeiro muito grande, onde não existe uma... Deixa eu ver. Um casamento aí onde não existe uma organização financeira, onde não existe uma troca, onde não existe uma contribuição financeira e essa questão aberta de vocês se entenderem nessa questão financeira, também o relacionamento não vai fluir legal, porque o dinheiro, sim, a Bíblia também diz. Por que eu sempre falo da Bíblia? Porque não somente eu, mas a maioria, ou quase todos os autores que eu já li, já acompanhei de estudos, eles citam também a Bíblia como uma base, né, para entendimento. A Bíblia diz, o dinheiro é a raiz de todos os males, ou seja, não significa que o dinheiro é ruim, é que a falta dele traz problemas. Se você não tiver dinheiro, você não tem, de certa forma, saúde. Por quê? Porque você não tem uma boa alimentação, você não tem uma boa casa, você não tem qualidade de vida no sentido de ter um hobby, um passeio, uma viagem, né? Ou seja, o dinheiro é a raiz de todos os males nesse sentido. Cuidado com o entendimento que você tem aí. Por muitos anos eu aprendi, né, que o dinheiro era coisa ruim. Porque quem tem dinheiro não vai pro céu. Quem tem dinheiro é gente ruim. Ou seja, não.
O dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? Porque a falta dele, sim, causa um monte de problema. Agora, se você tem dinheiro, se você tem uma renda financeira equilibrada, se vocês são uma família que tem uma situação financeira equilibrada, vocês têm qualidade de vida, vocês têm alimentação adequada na sua mesa, você tem um ambiente familiar gostoso, uma cama boa para dormir, né? Não dorme em cima dos estrados ou então no chão para fazer problema na sua coluna, por exemplo. Você tem saneamento básico, você mora num lugar onde tem um esgoto direitinho, né? Ou seja, você tem uma roupa limpa. Gente, o dinheiro é a solução para muitos problemas. Não vou dizer de todos, mas para a grande maioria. Quando você tem dinheiro, você resolve muita coisa. Então, buscar o equilíbrio financeiro é um dos pontos chaves também, é um dos ingredientes também do casamento feliz e duradouro. Um casamento onde não tem dinheiro, ou falta dele, ou desequilíbrio, é um problema sério. Falo por experiência também. Eu vivi na pele a falta do dinheiro, de não ter para fazer o que precisava ser feito. Entendeu? Quando você está num relacionamento onde você se sente preso e inseguro, se você está num relacionamento onde você está se sentindo presa, inseguro, desconfortável, é como se você estivesse num ambiente inadequado, se você se sente com medo constante, parece que tudo que você vai fazendo está errado, parece que você está sempre sendo injustiçada, se você acha que, ou você se sente não segura ao lado daquela pessoa, certo? Esse desconforto, esse ambiente que não te traz paz, esse ambiente que te traz muito mais dor do que felicidade. Então, isso te gera um descontrole, né? Porque descontrole emocional, um ambiente onde você vive, que você se sente totalmente controlada, que você se sente vigiada, que você se sente acusada. Tudo é questão de você sentir medo, tudo é questão de você se sentir inadequada, tudo é questão de você achar que você é culpada de tudo. Então você se sente totalmente desconfortável, desprotegida e vulnerável. Ou seja, um relacionamento saudável, ele não te proporciona isso. O relacionamento saudável te proporciona segurança, te proporciona paz, te proporciona sentir que está ao lado de alguém que vai te ajudar e não te prejudicar. Quando você está num relacionamento tóxico, disfuncional ou abusivo, você sente que aquele outro está sempre te prejudicando ou pode te causar um mal. Ou então você tem muito medo do seu cônjuge, né? Quando você tem medo do seu cônjuge, tá provavelmente dentro de um relacionamento abusivo. Porque você não tem que ter medo do outro, você tem que respeitar o outro. Quando já existe um medo, já existe um controle ali, um abuso de poder, certo? Então, provavelmente você está em um relacionamento abusivo. Não funciona. Tem sinal de alerta aí, tá bom? Quando vocês também possuem segredos, né? Lógico que você pode ter alguma coisa que aconteceu lá na sua infância, na sua juventude, que você acredita que não precisa compartilhar com o seu cônjuge, até porque essa informação não vai agregar em nada no relacionamento de vocês, e às vezes falar, dependendo do que você vai falar, vai trazer um desconforto para a relação muito grande, de algo que já passou e que aquela pessoa que está com você nem fazia parte da sua vida. Então, por que trazer? Tudo bem, até concordo. Agora, se depois que você começou a se relacionar, tá casado aí, você se mantém muitos segredos aí, ou você prefere esconder alguma coisa, porque se eu falar para fulano, não sei o que ele vai pensar disso, né? É o mesmo às vezes que você tá conversando com uma amiga e você não pode falar que você tá conversando com aquela pessoa, porque senão o que o outro vai falar? Eu não posso falar que eu estou indo fazer alguma coisa, porque senão o outro vai falar. Ou seja, se precisa ou existe uma necessidade de esconder algo, de manter em segredo, ou porque você está fazendo algo de errado, ou porque você está num relacionamento abusivo, então você sente muito medo, tudo que você vai fazer ou falar, você acredita que o outro vai achar que você está fazendo de errado, então você se sente sempre ameaçado e necessidade de esconder. Ou então você está escondendo algo que realmente não deveria estar fazendo, tá bom? Ou seja, existem dois motivos de esconder aí. Ou porque você tem medo do que o outro vai pensar, porque o outro te acusa sempre, te aponta sempre os defeitos e tudo que você faz está errado, então você mantém o segredo. Ou então você realmente é uma pessoa que está agindo de forma traiçoeira por trás do outro. Dos dois pontos está errado esconder nos relacionamentos, tá bom? Então, a questão de esconder ou ter segredos nos dois pontos está errado. Existe alguma coisa de errado aí no relacionamento. Tudo bem? Outro motivo. Se você se sente só. Esse é um tema interessante. Às vezes você está... Você viu aquela frase que fala assim... solidão não é estar sozinho,
é estar entre 1000 pessoas e se sentir sozinho. É bem interessante. E muito tempo na minha vida, muitas vezes eu senti isso. E quando eu lia essa frase, eu ouvia, eu chorava, né? Porque eu me sentia sozinha. E por que você está se sentindo sozinho? O que está faltando ali? Às vezes você está rodeado de pessoas, você está rodeado de gente, está no meio de uma festa e está se sentindo sozinha, né? Então, esse também é um sinal de alerta. Por que você está casada ou se relacionando e está se sentindo sozinho ou sozinho? Tem alguma coisa de errado aí que precisa ser reajustado e organizado, tá bom? Última dica para você. Você prefere estar em qualquer outro lugar, menos junto àquela pessoa ou dentro da sua própria casa. Quando você está nesse ponto, já está bem desgastado, já é um ponto assim de vermelho mesmo, um alerta bem vermelho mesmo. Claro que às vezes ainda tem jeito, tem, mas esse é um sinal de que talvez nem tenha mais jeito. Mas continua me acompanhando. Se o ambiente que você vive não é prazeroso, você prefere estar na rua do que dentro de casa, é um sinal de que talvez você nem devesse realmente estar ao lado dessa pessoa. Ou por que você está fugindo? Eu lembro que nos últimos momentos, nos últimos tempos que eu estava ainda junto da pessoa, e às vezes eu pegava o meu carro, eu saía de dentro de casa e eu ficava dentro do carro, dentro de um estacionamento qualquer. Porque eu não queria estar dentro de casa. Porque o ambiente me fazia mal, né? Porque existia briga, discussão? Não. Ninguém brigava, ninguém falava nada. Só que o ambiente me fazia mal. E por que fazia mal? Claro que o meu caso já era um caso muito grave, já era muito agravado, já de muitos anos. Mas se você está começando a ficar assim, dá para resolver, dá para consertar. E eu tô aqui para te ajudar você a perceber o que está acontecendo de errado, onde está doendo, o que está machucando. Vamos cuidar dessa ferida, vamos cuidar desse sinal de alerta, que é possível sim você salvar o seu casamento, tá bom? Me acompanha nessa semana que eu vou trazer para você o caminho para você seguir, que você vai ter sim o sucesso no seu casamento. E se ele não tiver mais jeito, também é um motivo para você ficar aqui, porque você vai saber se vale a pena ficar ou não. Tem casamentos que infelizmente não vale mais ficar ou estar junto ou tentar. Muitas vezes a gente fica tentando permanecer junto pelos filhos ou pela família ou porque as pessoas dizem que tem que ser assim. Como você se sente? Como é a dinâmica desse relacionamento? O que você tem feito para modificar? Se você já tentou de tudo e ainda assim não teve jeito, não é hora de ficar mais, é hora de partir. Mas será que você já tentou de tudo? Você só vai saber se você me acompanhar aqui, porque sim, eu me especializei para te trazer todas essas informações que eu estou trazendo. Beijo, eu amo vocês.